disciplinas acabaram ficando online. E aí eu não sei se eu volto, se vale a pena eu voltar agora, né? Então Tu eu vou estás voltar. onde agora? Oi? Tu estás onde? Tô em Osório. Osório. Não tô Ok. longe, assim, eu consigo ir para disciplinas, assim, dias pontuais, assim, sabe? Eu consigo, né? Totalmente viável, mas não consigo, tipo, todas as aulas, né? Eu tenho que pensar bem, né? Tá, ok. Não, bom, então tá. Gente, já vamos ver isso, tá, Luan? Tá. Gente, boa noite, tá? A todas, todes e todos. Naquela mesma toada da semana passada, se vocês conseguirem abrir a câmera, eu agradeço bastante, tá? Para a gente poder se ver. Eu vou colocar aqui agora. Então, antes de colocar, eu quero ver nessa aula, eu quero, nesse primeiro momento, repassar com vocês, a propósito, inclusive, que o Luan já apontou, mas um pouco as atividades, o nosso cronograma, o que, que nós temos. Nós vamos ter ali, Luan, nós teríamos, então, semana que vem, presencial, depois no dia 22 é uma atividade autônoma, então não teria aula nem online e nem presencial, tá? Até online a gente pode combinar, eu ficar à disposição de vocês, abrir uma sala para quem quiser conversar, porque essa atividade autônoma diz respeito ao memorial, à escrita do memorial. Então a gente pode até combinar, eu posso abrir uma sala no horário da aula, do dia 22, e ficar à disposição de vocês, tá? Não tem problema, isso tudo a gente pode combinar. Então, mas em princípio não teria aula presencial no dia 22, né? Teria na semana que vem, mas no dia 22 não. Mas deixa eu subir aqui a apresentação. Então aí vocês estão vendo, né? Deixa eu pegar aqui. A aula de hoje, né? Que é sobre o Durkheim, tá? E que eu preparei aqui o uso de uma plataforma para a gente dinamizar o nosso diálogo, tá? Depois, a aula do dia 15 seria sobre Mannheim. A aula sobre Mannheim eu considero assim, muito importante, porque é um autor que vocês, eu acho que tem contato com ele na epistemologia das ciências sociais. Me confirme, é isso? Isso aí, nós Eu temos vi, uma aula só dele. Só e deles? eu Oi, vi Mannheim também em Sociologia da Juventude. da juventude. Tá, ok. Né? Ele é um dos pioneiros, né, diria eu, até na sociologia da juventude. E eu acho que na epistemologia vocês devem trabalhar com ideologia e utopia, né? Tô certo? Não Isso, lembro. É isso? isso mesmo. Tá. Então tá. Então é a ideologia e utopia, enfim, todas as ideologias e as utopias lá ao longo, né, do processo histórico e tal, né? Então é a obra é aquela obra mais inicial do Mannheim, né, ali nos anos 20 ainda, né? E deu até projeção para ele, tá? Mas o que nós vamos estar vendo aqui são textos já nos anos 40, né, quando ele vai se radicar na Inglaterra, ainda nos anos 30, e depois vai ser professor na Inglaterra. E talvez aqui, esses textos do Mannheim, além da introdução à sociologia da educação, que é o texto básico, né, eu dividi em dois aqui, está ali, tá? Só pode ser objeto, inclusive, de resenha de vocês, tá? São até poucas páginas. E aqui, este, assim, o Liberdade, Poder e Planificação Democrática, aqui é um pouco mais denso, né? Aqui nós temos por volta de 100 páginas, tá? Mas é um texto muito interessante, esse texto, porque aí foi publicado pós-morte, né? Ele morreu em 46, foi publicado um pouco depois, onde ele faz todo um diálogo envolvendo, não é, as sociedades liberais, capitalistas, né, e as sociedades que ele chama de coletivistas. Claro que ele está aqui se referindo basicamente à União Soviética, à época, então,
né, o regime socialista, né, o socialismo real, né? E aí ele faz toda uma discussão, né, valendo-se das contribuições também do Sigmund Freud, tá? Do Freud. Então, acho muito interessante, né? E ele está preocupado, né? Como é que tu pode ter uma sociedade democrática? Como é que tu pode estimular através da educação a constituição do que ele chama de uma personalidade básica ou uma personalidade padrão democrática, né? Então esse é um texto muito interessante, eu gosto muito. Tanto aqui é um livro, tá? Passagens do livro, quanto este aqui do Liberdade e Planificação Democrática. Dos dois textos eu deixei aqui um esquema, que é a minha leitura, a minha interpretação desses materiais, então, do Mannheim. Tá? Então, vocês vão ter ali um esquema da introdução à sociologia da educação e também um esquema de liberdade, poder e planificação democrática. Tá? Tem alguém que entrou aí, deixa eu autorizar aqui. É o Igor. Seja bem-vindo, Igor. Querido. Chegou. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Só para te situar, Igor, tu tem na tela aí, tens na tela, estou dando uma repassada do nosso programa, tá? O que a gente está prevendo aí para os próximos capítulos, vamos dizer assim, das nossas aulas. Então, para confirmar, então nós temos dois esquemas aqui, vocês podem, né, são esquemas mesmo, quer dizer, de 2, 3 páginas cada um, tá? Mas é uma boa síntese, desculpe a falta de modéstia, mas eu acho uma boa síntese das ideias do autor, além do que vocês têm um primeiro texto aqui, que eu fiz questão de colocar a vida e obra e herança cultural do Mannheim, tá? Outro dia, faz um ano e pouco, eu estava lendo também ali um texto do Gilberto Velho, muito interessante sobre a atualidade do Mannheim, tá? Muito interessante também. Bom, aí, só para a gente se situar, então, no dia 22, nós teríamos essa atividade autônoma, a elaboração do memorial da vida escolar e seus diálogos com as leituras da disciplina, tá? Que é um pouco essa tarefa final, né? Por que eu reservo esse tempo, né, para a gente dar uma parada e vocês poderem se dedicar a isso? Gente, para não deixar para o final. O que tem acontecido, tá? Nós temos muitas vezes essa lógica na vida, né? Ah, qual é a data? Ah, é tal data. Ah, então tá, então tem tempo. Mas chega na hora, não, então agora eu vou fazer. Meu Deus do céu, agora como é que eu vou fazer? Tem pouco tempo e tal. E aí, vou dizer o que tem acontecido, eventualmente o que acontece com um ou outro aluno ou aluna. Aí fazem, né? E fazem, como diria minha mãe, com a cara dela, ou com a cara dele. Minha mãe diria isso, né? Não, né? Fez com nem a tua cara. A Cláudia vai lembrar dessa expressão, né? Fez que nem a tua cara. Então, não, e aí perde a oportunidade de fazer um trabalho, quer dizer, né, uma escrita poderosa, sabe? Uma escrita densa, uma escrita, né, com fôlego, porque ele deixou para a última hora, tá? Então, se você não vai escrever nesse dia 22, mas você vai se debruçar, não. Olha, então, as minhas primeiras ideias. Então, eu vou escrever o que eu estou pensando, planejando, né, pontuar nessa minha trajetória de vida escolar e que autores e autoras da disciplina ou não, né, eu não estou pedindo exclusividade para os autores da sociologia da educação. Claro, gostaria que vocês se priorizassem. Mas, bom, mas eu tenho outras leituras, mas eu li lá além de ler o Paulo Freire, eu tenho uma leitura do Gramsci que o Alexandre lá não leu, eu quero trazer para cá os indiferentes, tudo bem, né, do Gramsci, pode trazer, eu quero trazer da Bell Hooks, além desse que o professor indicou, mas eu já li outros, né, ela tem sobre o amor, por exemplo, eu
né, se encaixa com... Não tem problema. Eu acho que esse é um exercício. Claro que, se vocês identificarem na trajetória de vida escolar de vocês, e vocês vão ter, não é, situações, não é, de má fé institucional, onde o professor não acreditava ou em vocês ou num colega, enfim, ou mesmo de racismo, ou de discriminação, ou de autoritarismo, ou de patriarcalismo, né? Quer dizer, como que as desigualdades se manifestam, né, no universo escolar, e puder trazer autores para dialogar, o próprio Bourdieu me parece fundamental nesse sentido, a questão do capital cultural, a gente vai discutir o Bourdieu aqui, mas já estou antecipando, né, quer dizer, essa possibilidade de explicar, né, mas a professora dizia para nós que o jeito que a gente falava era errado, né, ou como eu escrevia, ela chamava atenção, né, ou desvalorizava o trabalho do colega lá, enfim, né, ou como eu me sentia na escola quando a professora pedia para ler em voz alta, e eu, não é, eu vi que tinha outros que eram melhor do que eu, porque era a família tinha condições socioeconômicas melhores que a minha, e o fulano lá era filho da professora, então tinha um vocabulário, tinha uma forma de escrever, não é, mais na linguagem do Bourdieu, né, que apresentava maior homologia, então, identidade com a cultura escolar. Né? Então, a cultura prévia, os saberes prévios, né, os saberes herdados por esta ou aquela família acabam condicionando, ainda que não determinando, a passagem pelo sistema escolar. Bom, eventualmente nós vivemos situações, ou assistimos, ou presenciamos, né, situações análogas a esta, tá? Ou a essas que eu caricaturei aqui agora, tá? Então, é esse exercício de pegar a vida vivida, a memória de vocês, tá? Que é essa ferramenta que a gente tem, do empírico que carregamos, do saber da experiência, né, que está conosco, o saber tácito, né, e que a memória, não é, possibilita que a gente as presentifique, e ao fazê-lo, né, relacionando então com categorias, com conceitos, com autores, autoras, que nos ajudam a compreender essas situações com outro olhar, com esse olhar do distanciamento. Tá? Então, eu acho que esse é um exercício muito interessante, tá? Que nos ajuda nessa tarefa de pensar, de refletir. Tá? Então, por isso que eu quase que imploro, não deixem para a última semana. Não deixem, porque no final do semestre tudo se avoluma. Avoluma atividades, disciplinas, provas e outras atividades que vocês têm por aí, não é, de outras cadeiras, tudo se avoluma. Aí vocês ficam, não é, que nem barata tonta, não sabe nem por onde começar, tá? E aqui quem fala, gente, me desculpe, mas é a voz da experiência. Eu tenho muita experiência com isso e, olha, não é nenhum outro aluno, aí eu fico, quem me deixa louco é fazer um trabalho de qualquer jeito, né? Aí, assim, olha, aí tu vê que, eu não vou usar a expressão, né, expressão para isso, mas ver que foi feito assim, ó, do jeito que deu, sabe? E, olha, quem fizer isso vai para a recuperação, né? Direto, não vou nem olhar, porque, primeiro que eu não vou ter tempo de dizer, faz de novo. Tá? Já houve casos de resenhas que eu orientei para fazer de novo. E a criatura lá escreveu meia página do Bourdieu. Não, né? Não. Nem avalio. Devolvi e vai fazer de novo. É assim. Então, porque tem que ter um mínimo. Quer dizer, e as resenhas é um pouco a leitura orientada, né? As resenhas é isso, tá?
Gente, dúvidas em relação a isso? Tudo bem? Vão ter outras atividades autônomas também, né, professor? Que eu estou vendo aqui. Eu coloquei assim, essa hoje não, eu não diria que são autônomas, tá? Mas são, às vezes, atividades que orientam, tá, a leitura. Tá? Não são assim, agora eu vou repassar aqui para vocês verem, né? E tal. Então, dia 22 é isso, tá? Na sequência, o Florestan Fernandes, que o Florestan foi, inclusive, ele sofreu influência, não é, do Mannheim, muita influência do Mannheim, tá? E do Florestan a mesma coisa, gente. Tem o texto básico aqui, ó, e eu apresento um esquema. Então, é a minha leitura, não é? Eu acho que eu sou uma mãe, né? Porque eu deixo tudo ali mastigadinho, tá? Então, bom, e tem do Florestan, tem vídeos, tem uma aula gravada, que eu deixei uma aula aqui de 2022, gravada também, né? Aqui, o currículo emancipador do Florestan aplicado em verdade, a minha tese de doutorado, tá? Que é um PowerPoint aqui, tem um esquema, mas ao final, que eu usei o Florestan na minha tese, tá? E aqui, o Florestan revisitado é um material, um PowerPoint, né, sobre ele, tá? Aqui também nós vamos ter, só vou voltar à aula de hoje, vocês encontram também o Durkheim aqui, Educação e Sociologia Comentada, é um PowerPoint, né, só sobre este tema, tá? A aula de hoje, né, que é essas passagens do livro Educação e Sociologia, que, em verdade, são excertos das aulas dele no Collège de France, de 1913 a 1911, ok? Então, eu sempre deixo alguns materiais assim para vocês, né, poder ter facilidade de acesso. Tá? No dia 5 de agosto, nós temos aí a segunda resenha. Tá? Comecei a ler, né, já mandei para alguns aí as resenhas, estou retomando algumas coisas, tá? E a aula do Gramsci, que eu acho que é um autor, né, que eu li muito também, né? Então tem vídeos aqui, tá? Tem materiais do Gramsci também e um esquema do Gramsci. Praticamente todos os autores têm um esquema meu, né, da leitura, tá? Em agosto, bom, deixa eu dizer então. Então vejam bem, no dia, só voltando, hoje é online. Na semana que vem eu gostaria de reencontrá-las presencialmente, até em função da aula do Mannheim, que eu acho um autor muito importante, a gente está discutindo ele. Aí nós temos, então, essa atividade autônoma, que não teria, em tese, aula, salvo uma orientação para aqueles que quiserem. Dia 29, nós voltaríamos à aula presencial. Lembra que eu falei para vocês? A gente poder se organizando já para esse momento presencial, tá? E aí, na sequência, também seria aula presencial. No caso do Luan, aí podia me chamar no privado, a gente pode pensar num plano individualizado para ti, tá? Que tá longe e tal, e a gente combinar os dias que talvez tu viesse, então, presencial, e um ou outro que também tu não viesse, tá? E aí a gente pensa um plano especial para ti. Estás aí no litoral, né? Bom, e aí segue, tá? Não vou me deter aqui muito, mas o Bourdieu, ainda em agosto, e da 15ª aula, a Bell Hooks e o François Dubé, né? Tal. Aqui eu gostaria, do dia 19, que a gente se organizasse, em algum momento a gente vai se organizar para fazer um seminário de leitura, onde a gente dividisse alguns capítulos do livro e vocês fizessem a aula, vocês apresentassem os capítulos, tá?
A gente podia fazer essa dinâmica que eu acho também é válida, né? Aliás, é muito válida. Claro, não dá para ser sempre isso, né? Eu sou daqueles que fiz graduação nos anos 90. Os meus professores, tinha uns que era só isso, né? Tem que ler para ir para a aula. E cada um se responsabiliza por um seminário e já está, né? Eu acho que é uma dinâmica importante, interessante, mas eu acho que toda vez fazer isso, eu acho que já cansa, tá? Não dá, né? Mas aqui seria uma só, né? Uma oportunidade num semestre, acho que não tem nenhum problema, tá? Me perdoe se eu não sou democrático nesse tema, mas eu acho que não tem muita dificuldade. Dúvidas, comentários, perguntas? Tem algumas atividades, professor, que eram de antes da enchente aí, Aham. como... E eu fiquei na dúvida, assim, sobre o que fazer, se era para fazer ou não era para fazer, como, por exemplo, ali Não, o do Paulo façam. Freire, ali, a síntese ali do Paulo Aham. Freire, né? Tu até Uhum. colocaste ali na nossa aula de 1º de julho ali, nossa aula da semana passada, só que o link não abre para envio. Então eu vou dar uma olhada aqui, só um pouquinho. Não há para envio? Hum, Esse aqui, né? é, Tá, deixa eu ver como é que estão as configurações. É até a data aqui, né? Aqui, então eu me passei. Essa aqui eu não. Ó, não, esse aqui eu me passei. Tá? Eu vou dar uma revisada, tá? Porque eu me preocupei lá com as atividades. Eu vou anotar aqui. Não vou ver isso agora, tá? Mas eu vou ajustar, tá, o Cláudio? tá, Eu vou dar uma olhada, de repente, se tem muita atividade também, entende? Eu acho que por todas as razões do mundo, né, que nós vivemos, vocês estamos vivendo, também, se puder diminuir algumas atividades, eu vou diminuir, tá? Por favor, professor. Não, eu vou Ajuda botar, bastante. não, eu vou, eu vou só não revisar aqui. diminui as que a gente já fez, professor. Tá bom, vou observar Por isso, tá? exemplo, Pode deixar. essa do Paulo Freire, por exemplo, eu já fiz. Não, tá bom, pode deixar. Tá? Eu Hum, anotei aqui para ver depois, ok? Então tá, gente. Algo mais? Não, desculpa falar sobre a minha excepcionalidade, né? Eu tirar tempo para isso. Mas só um comentário rápido a respeito da minha situação. Acho que, sei lá, eu posso. É viável e em pelo menos a maioria das aulas, sabe? Eu faltaria pelo menos uma ou duas, assim, sabe? Porque nós Uhum. só temos 6 mesmo, né? São Encontros. poucos, Acho que né? é isso. São poucos. Eu não sei se vale a pena também para ti, professor, fazer algo específico. Não sei se, sabe, vale a pena fazer algo específico para mim ou não. Eu vou ler igual, mesmo as aulas que eu não for, eu vou ler o material e tudo, né? Eu nem sei, mas eu acho que eu não vou conseguir em todas, né? Eu acho. Mas Uhum. se as que eu não for, se não for, vai ser, sei lá, 2 aulas. E aí eu vou ler, vou fazer as atividades, vou, entendeu? Igual. Uhum. Ok. É só Não, um faz o comentário. seguinte, Lu, eu vou te pedir assim, ó, tu me manda um WhatsApp depois no privado, tá? Tu dá uma olhada, planeja, não precisa ser hoje, amanhã, essa semana. Dá uma olhada aí como é que vai ficar a tua organização, e aí tu me avisa e aí eu converso contigo, tá bom? Beleza. Pode ser assim? Pode, te chamo então. Ok, tranquilo. Obrigado, professor. Por nada. Mais alguém, gente? Vitória, Pedro, Igor, Não, prof, da minha parte tudo certo. tudo certo? Tá bom, então. Igor, Pedro,
Por mim também, professor. Ok. O Igor está quietinho. Vou entender que está tudo bem. Tá. Gente, então vamos lá. Só uma coisinha, professor. Oi, Desculpa. claro? O dia da entrega lá da resenha. Ai, fechou aqui. Deixa eu abrir aqui. O dia da resenha. Aí nesse dia nós não teremos aula, a gente vai fazer, ou teremos. A gente só vai postar a resenha, fazer atividade em casa, ou a gente vai para aula. A entrega da segunda resenha, né? Uhum. Não, vai ser dia 5 de agosto. Não, vamos ter aula. Vamos ter aula Normal, normal. normal. Tá, Tá? tá, só para ter E certeza. né, essa figura fantástica que é Antônio Gramsci, né? Tá. Então, gente, a vida dele foi uma desgraça em termos de saúde, né? Ele passou tanto perrengue, quando a gente olha assim as coisas, gente, a gente não tem nem direito de se queixar. De tamanho foi a vida dele de privação, de problema de saúde. Ele passou muita fome, né? Ele ficou magro, magro, magro de não ter o que comer, né? Ele foi muito debilitado de saúde, tudo. E, enfim, e veio a ser, né, a se revelar dos maiores intelectuais do século XX, né? Enfim, né? Que entendeu muito bem como se diz, os alinhavos do fascismo, os seus primórdios, né? As tendências, né? De onde é que estava caminhando, né? Então, o fascismo nos países, especialmente na Itália, por óbvio, mas muito, né? Um um analista político com muita perspicácia, né, com muito tato, né, e ele entendeu, claro, a gente vai falar mais no dia da aula, né, mas ele vai entender, não é, que vai assinalar e reforçar essa ideia, daí o conceito e a categoria hegemonia para ele vai ser a categoria importante, né, que a tomada do poder nos moldes da Revolução Francesa, não é? E já havia os exemplos da Comuna de Paris, não é? Enfim, do 18 Brumário, tudo aquilo que tínhamos, né? Mas especialmente a Comuna de Paris, ele vai dizer, não, né? Esse modelo, ou a tentativa lá mesmo, de 1905 na Rússia, então tudo isso, ele vai dizer, não, essa tentativa tomar o poder pela via do assalto, né, ao poder, né, o uso da força e tal, isto não é, isso é efêmero, isso não tem como dar certo, até porque a burguesia, os aparelhos do Estado têm muito mais força, né, do que as massas, enfim, e tal, né. O caso da União Soviética é um caso à parte, né, e tal, né, mas, mas ele vai, então, desenvolver toda essa em torno do conceito de hegemonia, né? Quer dizer, tu tem que ganhar, não é, o ethos de vida, né? A forma de vida, quer dizer, tu tem que é o dia a dia, o cotidiano das pessoas, né? Então ele vai, então por isso que a questão da cultura para ele é algo central, né? Preocupação com a cultura e com a educação por óbvio, né? O papel da educação nessa constituição, né, desse outro modo de vida, essa outra cultura, nas palavras dele mesmo, desse outro bloco histórico, na constituição de um outro bloco histórico, né, e tal. Então, por isso que ele é um autor importantíssimo, né, nessa questão da organização do modo de vida, portanto, da sociedade, em termos mais justos. Tá? Vou ficar por aqui para a gente não avançar muito, né, e tal. Então, ele tem uma trajetória muito interessante. A gente vai estar vendo o moço, né? Então. Bom, posso tirar essa tela? Já tirei. E agora eu vou subir outra, tá? Aliás, eu vou subir outra, não. Então, a gente vai ver o Durkheim, e eu queria fazer um exercício com vocês, né? Um pouco semelhante à aula passada, e para que a gente pudesse, na medida que vocês vão trazendo também
os saberes de vocês, né, sobre o autor e mais especificamente sobre o que ele propõe em termos de visão de educação e, e função da escola, a relação dessa educação com o Estado, não é? O que essa ideia de educação, como é que ela se justifica, se fundamenta e se legitima, não é? Inclusive em oposição a outras ideias do que se tinha até então, e que ele, na introdução do texto, acaba destacando, né? Aquela visão do kantiano, ou mesmo do Stuart Mill ali, né? Uma baseada na perfeição e outra baseada na felicidade, né? Tanto uma como a outra são muito relativas, né? E aí ele vai, já estou aqui antecipando já o texto, né? Ele vai ponderando, né, da impossibilidade de ter, não é, esses predicados como parâmetros definidor da educação que se quer, que se busca e que se almeja, tá? Então, acho que seria um pouco por aí. E ele, então, Durkheim, né, então, no início do século XX, né, talvez a gente possa dizer que foi talvez um pioneiro nessa análise da função social da educação, né? Quer dizer, como é que a educação, como fato social, ela contribui para a coesão social, tá? Acho que isso que talvez seja mais central na obra dele, né? Na perspectiva do Durkheim, né? Que não tem só essa obra ou só esses escritos, por óbvio, você já deve ter visto em outras disciplinas. Imagino que Sociologia 1, Sociologia 3, me ajudem. Acho que é por aí, né? Os clássicos Sociologia 2, se a gente vê os clássicos. É uma polêmica em o que é clássico, mas vai lá. Vou deixar aí. Tem os novos clássicos também, né? Sim. Tá, mas tudo bem. Então, o Max Weber, Durkheim, né? E tal. Agora me lembrei, me permite a digressão, lembrei do meu professor Milton Beans, ele deve estar aposentado, nem sei se está vivo ainda, meu amigo. Milton Beans, que ele, ele era um professor mais daqueles mais tradicionais, se é que eu posso dizer isso, né? Mas um pouco outsider ali no departamento, né? E ele deixou conosco, ainda tem, ainda hoje, de cada autor, acho que umas 300 páginas, né, do Marx, Weber e Durkheim. E ele era muito, a aula dele era muito boa, eu gostava muito, né? Ele fazia prova, essas coisas todas, né? Mas era sempre muito interessante, né? Eu gostava muito das aulas dele. Bom, mas enfim. Mas então, dos anos 90, tá? Eu sou um pouquinho antigo já. Mas assim, então tá. Gente, então eu preparei aqui um material para a gente poder dialogar. E eu vou colocar um link aqui no chat, tá? E vou pedir para vocês acessarem. Não sei se vocês conhecem o Padlet. Tá. Então, nós vamos trabalhar com o Padlet hoje, tá? Para o Conheço, já usei muito. Ah, é? Ah, que bom, guria. Então Sim, vocês vão me ajudar, tá? Porque hoje eu, eu confesso que não fazia muito tempo que eu não usava, eu até me atrapalhei ali na hora de fazer, de montar, né? Então, mas eu acho que, enfim, tá aí já agora, então eu vou subir aqui eu vou abrir então a tela aqui para nós, que é a tela que deve aparecer para vocês, ok? Todo mundo conseguiu abrir? Aqui abriu direitinho. Abriu? Tá. Então, eu gostaria, assim, tudo bem, gente? Igor, Pedro, Cláudia, Vitória,
Conseguiram abrir? Tô Só dê um tentando. ok. Entendo. Tranquilo? Consegui abrir, professor. Ah, ok. Tá. Tem aqui as carinhas, né? Vocês viram que aqui no Meet tem as carinhas. Vocês podem até clicar ali no ok, assim, aí. Sim, pode mandar talvez no grupo do WhatsApp. Eu não tô conseguindo copiar aqui do chat. Ah, tá. Eu vou botar lá, então. Tá, obrigada. Por nada. Ó, coloquei ali, tá? Pronto, agora abriu aqui para mim. Ah, ótimo, perfeito. Então, assim, o que eu vou querer que vocês façam para a gente poder compartilhar, né, o que vocês sabem, então, os saberes prévios e ou da leitura, não é, do Durkheim, tá? Então, o que eu já li do Durkheim? Aqui eu vou pedir o que vocês já leram. Ah, eu já li a Divisão Social do Trabalho, um capítulo, um artigo, uma parte, enfim. Né? Ou Educação e Sociologia, foi o que está direcionado para a aula de hoje, ou o suicídio, ou enfim, que obra, ou um excerto do suicídio, ou as formas elementares da vida religiosa, enfim, né? O que vocês já conhecem do Caio? Eu já li um, um artigo de um autor que escreveu sobre ele, por exemplo, Giddens, né? Então, um livro, inclusive, do Giddens sobre o Durkheim, tá? Então, eu quero que vocês coloquem ali, o que vocês leram, de forma muito tranquila, tá? Fiquem à vontade, né? Bom, na segunda, eu quero saber, então, né? Que categorias vêm à cabeça quando se fala o nome de Durkheim, né? Que ideias? Se vocês colocar só palavras, já está bem, né? Eu não vou listar aqui porque não, né? Para não atrapalhar vocês, tá? Eu quero conhecer um pouco o que vocês, né? O que ficou do que vocês sabem das aulas que vocês tiveram do Durkheim, tá? Podem botar categorias ou palavras compostas, ali não tem problema, não há necessidade de formular frases, tá? Mas se quiser colocar ideias também, fiquem à vontade, ok? Naquela sessão sobre educação, bom, aqui eu já direcionei um pouco, né? Que 3 palavras ou 3 categorias, ou mais, se quiser colocar mais, como é que é, o que fica do conceito, né? Tem uma parte ali no texto que ele abre aspas lá e define a ideia de educação. Tá? Então, o que sugere essa ideia? Né? Que palavra a gente poderia dizer ali para que, se fosse explicar a palavra, chegaríamos ao conceito de educação para ele? Tá? Então, eu coloquei até 3 categorias ali, mas fiquem à vontade. Na seção número 4, né, qual seria o papel do Estado, né? Quer dizer, o que ele defende? Né? Na medida que a educação tem um caráter social para ele, né? Qual seria o papel do Estado? Tá? Também uma categoria, uma palavra, 2, tá? Vocês definem aqui o papel do Estado, né? Tranquilo também, tá? Não coloquei nenhum limite ali de categorias ou palavras, enfim, deixei para vocês ficar bem à vontade, tá? E a outra sessão, eu acho que aqui, eu vou deixar vocês livres, na sociedade atual, qual a função social da escola? Né? Aqui a gente poderia se perguntar, não é? Será que seria uma... Será que teria a educação escolar a função, né, de ajustar o indivíduo à sociedade que está aí, nos termos que ela se coloca, né, que ele teria então que se conformar, né, e sem fazer questionamentos ou críticas, ou ainda manifestar resistência,
Ou, pelo contrário, né? O papel do educador, da escola, seria de desafiar, né, ao que se pode encontrar de pensamento autônomo, autêntico, inovador, não é? Questionador, que inaugura o ainda impensado, não é? E tal. Enfim, quer dizer, o que seria, então, que papel teria a função da escola hoje, né? E quando a gente sempre pensa na questão da integração social, tá? Talvez essa uma das grandes questões da sociologia, tá? Quer dizer, como o próprio Alan Turing perguntava, né, no título de um livro dele, né? Poderemos viver juntos, né? Toda essa, então, em que sentido, quer dizer, a escola ela pode, não é, ou não, nos dias de hoje, potencializar, favorecer essa integração social, não é? Se ela dialogar mais ou menos com essa perspectiva durkheimiana, né? Ou não. Lembrando que o próprio Durkheim, ele remete, viu? Quer dizer, ele, já estou antecipando aqui, mas ele vai naquele livro A Questão Moral, ele vai dizer, não, tu pode também, não é, inaugurar um outro estado de coisas que ainda não está, né? Ele chega a ser contraditório até, né, com o próprio conceito dele de educação, tá? Mas ele vai sinalizar para isso, depois a gente pode ver. Tudo bem? Vamos ali para o exercício, então? Você sabe, é só clicar no mais ali, ó, né, se vocês clicar aqui no maisinho, vai abrir para vocês poderem ir aportando, então, as ideias de vocês. Tá bom? Vocês querem uns minutos aí para fazer? Sim. Então tá. Vou ficar por aqui, tá? No aguardo.
Ô, professor, pra mim apareceu, eu mandei já algumas e daí apareceu que tá aguardando tu aceitar pra aparecer no mural. Sério? Ué? É. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui, calma. As configurações. Aparece aguardando aprovação. Fala sério. Deixa eu olhar aqui. Não, eu disse para vocês que eu estava me. Quais postagens e comentários de aprovação? Ah, não, nenhuma. Botei nenhuma agora. Dá uma olhada. Esse pequeno detalhe. Eu enviei também, mas aqui aparece a mesma coisa ainda. Mesma coisa ainda. Calma aí. Vamos lá. Não, moderação nenhuma, né? Eu deixei nenhuma. Publicações e comentários detectados como inadequados e tal. Nenhuma aprovação necessária para publicações e comentários. Foi o que eu deixei aqui. Deixa eu ver. Permitir que os visualizadores façam comentários em publicações. Sim. Ah, tá. Tá, eu acho que agora vocês podem botar dentro ali as respostas aqui dentro desses espaços das questões. Vou dizer para vocês, eu estou meio que relembrando, porque há muito tempo que eu não mexia com isso. Tentaram colocar ali? Vou tentar novamente aqui. Por favor, tenta novamente ver se vocês conseguem. Tem que funcionar. Eu já botei moderação nenhuma, né? Já tirei do. Coloquei um comentário ali, ver se aparece. Acho que não, né? Ainda, mas vem cá, gente, mas por que que não tá com. Então não é nas configurações, vamos ver aqui. Abrir a apresentação de slides. Ou talvez se atualizar a página já não aparece. Deixa eu ver as atividades aqui. São as atividades. Ah, como assim? Agora apareceu o do Luan pra mim aqui. Na primeira Ah, coluna ali Ah, apareceu a dele.
Só que o meu ainda tá como aguardando aprovação. É porque eu coloquei de é? novo, Pedro. Tem que colocar tudo de novo. Ah, tá. Faz favor, Eu coloca de eu novo. tinha editado e botado de novo, daí pensei que ia dar certo. Tem que escrever de novo. Lá nem para copiar e colar, tem que escrever mesmo. Mas o teu não apareceu aqui para mim, Lua. Ainda não. Já Porque vocês atualizou a não são página, mais... professor? Agora sim. Agora foi. Agora foi. Agora tá tudo ali para aprovar. Tá tudo ali. Que ótimo. Que ótimo. Então tá. Todo mundo já fez? Alguém não fez ainda? Falta Vou só os aprovar últimos, tudo. dois últimos ali para mim, já vou terminar. Tá, ok. Perfeito. Deixa eu dizer para vocês, viu, Lua? Tá funcionando o meu fone agora. Consegui. Não, é bem bom mesmo. Até porque eu tô com barulho aqui fora. Aqui a professora Melissa tem aula aqui do lado. Aí ela fala, eu escuto. E aí, deu, pessoal? Ok? Tá. Então, antes da gente trabalhar no painel, obrigado, Igor. Vamos colocar o nosso teto 8h30, tá bom? Tá? A gente entender que dá para avançar um pouco mais, a gente vai. Se não, 8h30, tá? Então, eu queria, acho que esse painel é bom porque é um pouco esse saber de vocês, né? Nosso. Eu vou aportar os meus aí também, agora no nosso diálogo, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada e depois eu vou postar no grupo e também lá no, no Moodle, em que pese que a aula passada eu ainda não coloquei no Moodle, tá? Mas eu vou colocar, tá? Tanto essa quanto a outra. Então vamos ver aqui o que a gente já leu, então, sobre o Durkheim, né? O que vocês leram, né? Leitura básica da autossociologia de hoje, que bom que leram, ótimo. Os capítulos isolados da divisão do trabalho social e as regras do método sociológico. Muito bem, Lua. Aliás, eu tenho meu fichamento das regras
que eu acabei não colocando ali, né? Não sei se vocês quiserem, eu vou colocar no Moodle, tá? Eu tenho meu fichamento do livro, posso botar ali também, tá? Para vocês. Quem mais aqui? Então, deixa eu voltar aqui. Então, capítulos, né, isolados, divisão do trabalho social, as regras do método, a divisão do trabalho social. Eu sugiro, para quem não leu ainda todas as regras do método, leia todo o livro, tá? Eu acho que é um livro muito, muito importante. As formas elementares da vida religiosa, já vou aqui ser real, confesso, eu não li, tá? As formas elementares é uma dívida que eu tenho, né? O suicídio e a divisão social do trabalho, né? O suicídio anômico, então, o altruísta e o egoísta, né? Três formas de suicídio, né? Que ele trabalha também, uma abordagem bem interessante, algo do suicídio, capítulos isolados da divisão do trabalho social, as regras do método, acho que aqui foi repetido, né? Deve ter sido Lua. Leitura básica da aula, perfeito. Bom, e as regras do método também, tá? Alguém quer comentar aqui sobre as obras? Algum acréscimo? Hein, gente? E aí? Seguimos para outra sessão? Seguimos? Então tá, vamos ali para outra sessão. Então, a educação como fato social, né? É isso, né? Essa categoria, né? Que acaba, em função das suas particularidades, né? Exterioridade, coercitividade, regularidade, generalidade, lembram disso? Né? Acaba atuando, né? Sobre, vamos dizer assim, o espírito social, né? Sobre o tecido social e condicionando as ações dos indivíduos em verdade, não é, dando uma contribuição importante naquilo que o próprio autor, o, o Durkheim vai dizer que é o cimento, né, da sociedade, que é a moral, né? Então, é ela que dá, então, a liga, né? Quer dizer, os elementos da moralidade, né? E aqui moralidade é percebido como norma, né? Como aquilo que é consensuado como pelo coletivo, como algo que deve ser observado por ocasião da convivência social, tá? Então, o fato social, consciência coletiva, né? Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Aliás, se me permitem, ele vai até. A gente pode fazer alguns paralelos, né, com essas categorias com o texto dele, né, Educação e Sociologia. Alguém se atreve? Que relações a gente poderia estabelecer? E aí, pessoal? Grosso modo, me atrevi aqui a fazer algumas digressões, tá?
Consciência coletiva poderia ser considerada, né, lembrando que eu não sou especialista em Durkheim, tá? Mas poderia ser considerada, então, essa identidade que apresenta, né, com o que eu chamaria das representações sociais, né? Quer dizer, são isso que circula e que obtém, não é, um relativo e certo consenso, né? Na interpretação dos fatos, enfim, na leitura da dinâmica social, né? Do que acontece na dinâmica social. Então essa consciência coletiva. E a educação, então, seria, na verdade, não é, aquele conjunto de normas, de procedimentos, de funcionamento, né, de expectativas de comportamento social diante, não é, da vida em sociedade, então, dessa correspondência, não é, em relação ou não, correspondência ou não, em relação às representações sociais, e é o que define, inclusive, o funcionamento da sociedade, né? Eu posso ser transgressor, eu posso ser um indivíduo que contesta a ordem, né? Enfim, das situações ou da dinâmica social, e posso propor, né, alternativas, tá? O próprio Durkheim vai dizer isso, né? Quer dizer, ele não é um autor que pode, mas, quer dizer, a norma para ele não é uma norma fechada, quer dizer, ele está aberto a novas normas. Lembremos, ele está aberto a novas normas. O que então, ele segue sustentando, então, que a moral, ela é o que dá o cimento, ela é o que define a sociedade. A sociedade é a identidade da felicidade. A felicidade só é possível na sociedade, né? E a escola, a educação, então, seria essa educação dessas gerações pretéritas ou, né, dos adultos que vão moldar, não é, os novos entes, né, as crianças, enfim, a adaptação, né? Quer dizer, tem que inserir esse ser que não é social, que é um ser, não é, amoral, nas palavras dele, inserir na moralidade dessa sociedade que os está acolhendo. Tá? Então, por isso que tem críticos, a própria, não é, Barbara Freitag, né, a crítica ácida ao Durkheim, né, quer dizer, coloca que ele é um conformista social, né, quer dizer, ele não está preocupado, não é? Ele fala da sociedade, da adaptação à sociedade, mas parece, ele não trabalha, por exemplo, com a questão das classes sociais, né? Quer dizer, como Marx trabalha. Então tem essa diferença, né? Então ele não questiona as mazelas da sociedade, né? Então seria uma educação para a adaptação à sociedade instituída, né? Em que pese, eu acho que aí ele é coerente com a teoria dele, dessa questão, não, essa moralidade não é vinculada a essa sociedade que está aí, ela pode ser rompida, né, por outra moralidade, tá? E aí ele vai usar até como é que se diz, uma expressão, né, como é que se diz, nos termos dele, né, quer dizer, tu pode os resultados morais podem ser outros, que não esses que estão colocados, né? Então, ele vai dizer que é preciso que o mestre prepare as crianças que lhes são confiadas para essas novas conquistas, que ele não se resigne a transmitir o evangelho moral de seus antepassados como se fosse um livro fechado e acabado há tempos, mas que suscite nelas o desejo de acrescentar novas linhas e que ele realmente anseie poder prepará-las para satisfazer essa ambição legítima, tá? Então, isso é uma passagem do livro lá, Moral, né, da questão moral, tá? Então, isso é interessante, né, mas ele não foge à teoria dele. Pode parecer contraditório, mas ele não foge. Ele continua conferindo um papel central à questão da moral, à ideia de sociedade, tá?
Gente, já falei demais, tá? Já falei demais, né? Deixa eu voltar aqui. O que mais vocês colocaram? Que faz a função social, na perspectiva do funcionamento, então, da sociedade, né? Solidariedade social. Acho que a gente podia falar um pouquinho da solidariedade, né? Da mecânica e a orgânica. O que vocês poderiam dizer dessas duas categorias? Ou escrever também no chat, tá? Fiquem à vontade. Pode recuperar um pouquinho, né, o pensamento dele. O que seria uma solidariedade mecânica? Bom, eu vou me arriscar aqui então, professor. Que eu lembro que a solidariedade mecânica ela vai se basear mais na semelhança e na homogeneidade, né, dos indivíduos. E a solidariedade orgânica vai se basear na diferenciação, né, e na interdependência também dos indivíduos, né. Uhum. A mecânica mais relacionada às sociedades tradicionais e tal, e a orgânica mais são das sociedades modernas, mais ou Uhum. menos isso que eu lembro. Justo, justo. Basicamente é isso. Mas a gente poderia encontrar também, viu, exemplos de solidariedade mecânica em situações contemporâneas, tá? Não somente sociedades mais simples, né, grupos de sociedades mais simples, mas, por exemplo, o funcionamento de uma orquestra sinfônica, tá? Onde a homogeneidade, a identidade, né, musical, o encontro musical, a harmonia musical é produto desse entendimento mútuo de quando que cada instrumento tem que se colocar no conjunto da orquestra para a execução de uma peça musical, de uma obra musical, né? Então, isso poderia ser considerado também solidariedade mecânica, tá? O grau de consenso construído, de entendimento, né, de homogeneidade em relação, inclusive, se um instrumento entra antes ou entra depois, né, todos reconhecem. Dá para entender? Há um consenso, enfim, e tal. Não, é muito interessante isso, né, também. Tá. E essa solidariedade, não é a orgânica, né, é isso, essa interdependência que garante o funcionamento, né, aliás, o que está em... O próprio Durkheim vai dizer que não é a economia que baliza, né, a organização da sociedade, é essa necessidade mútua, né, de todos precisarem de todos, né? Me lembrei agora de uma expressão do Tzvetan Todorov, naquele livro A Vida em Comum, né? Todo mundo precisa de alguém que nos precisa. Então, é um pouco, acho, essa ideia, assim, né? Claro, então aí entra a categoria dos especialistas também, né? Quer dizer, então, as sociedades complexas, o sistema viário, o sistema de transporte, e os subsistemas, né? De saúde, de educação mesmo, enfim. E aí, o que diz respeito às especializações e às profissões, né? Então, grosso modo é isso, né? Então, uma outra solidariedade é essa solidariedade não mais ancorada, ainda que haja, não é, uma norma moral, os valores,
Mas isso não é central, né, quando a gente pensa no Durkheim, numa sociedade complexa. O que eu tenho que justificar o funcionamento e a relação e a interação entre os indivíduos não é por alguma figura escatológica, não é mais por uma crença, né, enfim, ainda que haja crença na ciência, mas vá lá, né, mas justamente pela razão, né, eu tenho que legitimar, eu tenho que convencer, né, o indivíduo tem que acreditar que aquilo ali é o melhor caminho, então, né, e para tanto eu tenho que convencê-lo. Então dialoga muito com o espírito do individualismo, né, do indivíduo, né, quase que da centralidade do indivíduo também. Não, eu tenho que convencê-lo, né, eu não posso esperar que ele... Então não é mais a igreja que tem esse papel central ou pensamento escatológico ou mitológico, e mais a questão da razão, da ciência, né? Então vamos pensar que ele é herdeiro do Conte também, então tem tudo isso, né? Nessa, nessa interpretação, tá? Alguém quer acrescentar, comentar? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Fato social, geração, função social. Uhum. A educação, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A importância da escola na sociedade, tornando o indivíduo integrado e também disciplinado. E escola terias obrigação de passar para a criança os valores daquela sociedade. Alguém quer comentar essas duas frases? Ou discordar, ou acrescentar? Gente, eu não tenho como saber o que vocês pensam se vocês não falarem. Ali nessas frases ali, professor, fica no texto assim que a função da escola ela está muito centrada na figura do professor, né? Então, assim, como diz ali, a escola teria a obrigação de passar para a criança os valores daquela sociedade, né? Eu não sei qual é o colega que respondeu isso, não fui eu, mas centrada na figura do professor. Então, o professor é que, para Durkheim, o professor é aquela pessoa central, assim, que tem que desenvolver todos os valores sociais na pessoa dele para poder transferir esse conhecimento para as crianças, né? Uhum. É, é um pouco por aí, Cláudia. Tá? É que, em verdade, na concepção do Durkheim, né, o que nós temos? Que a criança, quando eu falava antes, né, esse ser amoral, né, quer dizer, ele tá para ela, para a criança, né, o certo é o que a sua cabeça, né, nos seus devaneios, enfim, né, a expressão da sua vontade, da sua paixão, do seu desejo, é o que é correto, né? Então, ela tem que, na visão do Durkheim, ela tem que ser inserida, não é, no mundo da felicidade. Então, o mundo da felicidade é a sociedade. E a sociedade vai apresentar para ela um conjunto de normas, de regras, não é, a expectativa de condutas, enfim, e ela vai ter que ser convencida nesse sentido, né? E nesses termos tem
na verdade, então, esse processo é justamente essa ideia, não é, que a educação tem que desenvolver na criança, então, nos termos do próprio Durkheim, né, um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade no seu conjunto e no meio especial que ela vive, ou seja, o seu contexto, tá? Também vão exigir dela, né? Então, a educação, então, é moldar essa criança, né, nos termos que a sociedade define como, não é, olha, a tua conduta, não é, tem que ser né, com estas cores aqui, né, a partir desses valores, desse modo de ser, de proceder, de estar, até mesmo de sentir, né? Então, por isso que dizem que é quase que uma educação para o controle, né, e tal. Não é por nada que temos ali, nessa educação do Durkheim, né, três grandes princípios, né, eu diria ou o que ele chama de espíritos, né? Seria o espírito de disciplina, é justamente esse, né, que se espera, às vezes, nas escolas, né, o aluno disciplinado, né, é aquele que consegue controlar suas paixões, né, suas vontades, né, suas inspirações e tal, né, quer dizer, como se isso não é, fosse algo, então, virtuoso, né? Um aluno indisciplinado é aquele aluno que não controla suas paixões, né? Que compromete a vida do grupo, né? Que compromete o sucesso da vida coletiva, tal. Então, e nesse sentido, no desenvolvimento do espírito de disciplina, vejam bem, esse é um processo de interiorização da norma, tá? Ele vai aceitar como algo positivo eu me limitar, eu me constranger, me autoconstranger, me impor eu mesmo os meus limites. Isso vale para o espírito de disciplina, como vale para o conceito dele de espírito de autonomia. Eu aceito por vontade as regras a mim impostas. Quer dizer, ele chama isso de espírito de autonomia. O outro é o espírito de abnegação, né? Esse desejo de pertencimento ao grupo, né? De estar junto, de ser reconhecido pelo grupo, pelo outro, né? Então, esse desejo de partilha, tá? Então, é isso que eu acho, assim, interessante, né? Não é, onde tu reconhece a superioridade dos modos de pensar, de sentir, de viver do grupo, né, em relação, quando confrontados ao teu modo de vida, né? E considerando que nós somos seres gregários, né, que temos uma necessidade enorme de sermos aceitos e reconhecidos pelo outro, pela outra, não é? Nós aceitamos muitas vezes. Isso é típico quando analisa, por exemplo, o grupo de adolescentes, né? Os adolescentes andam sempre em bando, né? Você sabe, né? Estão sempre em bando e tal. É muito. Eu vou na academia, não é? Uma outra vez por semana, e às vezes tem os adolescentes lá, né? Eles estão sempre juntos e estão sempre buscando uma aceitação do outro, né? O reconhecimento do outro. Então, como fez o aparelho, como fez o exercício e tal, né? Claro que isso não é racionalizado, é óbvio, né? Mas implicitamente isso está presente, tá? Então, essa questão eu estou trazendo aqui o exemplo do adolescente que me veio assim mais agora, né? Então, tá? Então, ou mesmo na própria universidade, né? Que é valorizado, por exemplo, né? O conhecimento é uma ferramenta que te dá, não é, reconhecimento, prestígio, não é? E te faz incluído em determinados grupos, né?
aceito em determinados grupos, na verdade, quando a gente participa de coletivos, inclusive, ou mesmo na aula, né? Enfim, então tem essa perspectiva também do uso, né, dessas ferramentas no caso da universidade aqui. Então, para dar 2 exemplos muito breves, tá? Então, indivíduo integrado e também disciplinado, né, na visão do Durkheim. Passamos para outra? Podemos? Tá. Então, aqui a questão do Estado, né? Então, muito bem, o que nós temos? O Estado, responsabilizado pela educação pública, garantia da unidade moral e política da sociedade, transmissão dos conhecimentos e dos princípios morais e o controle social. Muito bem. Eu só... essa ideia aqui, eu só... Se eu tenho, assim, eu só... Não é que eu substituiria a palavra transmissão, né? Eu queria conferir um sentido conotativo aqui, essa palavra, né? Eu colocaria socialização dos conhecimentos, publicização dos conhecimentos, garantia do acesso dos conhecimentos, tá? Porque, por um princípio meu epistemológico, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Eu acho que eu já dividi com vocês isso, né, e tal. Mas, no mais, eu acho que tá bem, né? Tem... Me referia a essa ideia mesmo, professor, mais de socialização, foi rapidinho da cabeça, assim. Não, tranquilo, mas eu, enfim, né? Mas eu acho que está bem, tá? Não, quer dizer, o Estado, né? Ele tem que garantir, por que mesmo? Se o que vai dizer o Durkheim? Se a sociedade, se a educação tem um caráter social, e ela sim o é, né? O Estado, como esse ente, né? Que organiza também, que tem um papel, é um sujeito, tem um papel importantíssimo, né? Nessa unidade, né, da sociedade. Aliás, acrescentaria até, não é, o maior grupo social que representa essa unidade moral para o Durkheim é a nação, né, a ideia de nação. E, nesse sentido, o Estado ele conforma uma parceria, né, nessa perspectiva, tá? E ele é responsável. É o ente, então, não é, político, né, que é responsável por isso. Então, ele tem que acompanhar e fiscalizar, inclusive, controlar e fiscalizar. Tá? Alguém dizia aqui, né, o Estado como responsável pela educação, né, diretamente responsável. Que o próprio Durkheim, à época, né, ele vai dizer não, que até se aceita, como também o próprio Anísio vai dizer isso depois, o Anísio também, que leu Durkheim, tá? Eles vão aceitar que a iniciativa privada se envolva com a oferta da educação, desde que o Estado fiscalize as suas ações, tá bom? Importante destacar isso, né? Tem uma passagem no texto, né, que ele atenta para isso. Bom, estamos às 8h30 já, mas nós temos um tempinho para ver a última sessão. Levantei a mão ali, professor. Desculpe, é que eu estou aqui no quadro, eu me emocionei. Vai lá, guria, fala. Eu fiquei pensando assim, professor, se para o Durkheim, o ser humano ele é moldado pelas instituições, esta questão do Estado ser responsável pela educação não entra num sentido de dominação desse ser? Porque daí o Estado, como responsável pela educação, ele vai moldar esse ser humano como ele quer que ele seja? Mas vejam bem, eu não sei, essa é uma pergunta aberta, e os colegas também podem interferir, tá? Veja bem, a educação, né,
ela é um pouco essa ferramenta que a sociedade tem para não só socializar, mas reproduzir as regras, né, que balizam o funcionamento da sociedade, para não dizer as normas. Tá? Bom, se a educação tem essa função social, não é, que incide no funcionamento da sociedade, não é, o Estado, como este ente, como essa instituição, né, que, lembrando, não é, que se confunde em grande medida com a própria sociedade, tá? O Estado funciona porque a sociedade assim o permite, pelo menos isso em teoria, né? A sociedade que confere, não é, essa permissão ao Estado funcionar, há uma aceitação disso, né? Bom, então o Estado, né, que então é delegado pela sociedade, né, para garantir, entre aspas, o bem comum, né, para incidir, então, né, na reprodução da sociedade, na promoção do bem comum, para que a sociedade ela seja perene, que ela permaneça, enfim, ele não pode se abster, não é, de ele dar as garantias para que esta educação funcione, ela tenha lugar, ela, né, tem as suas regras, suas dinâmicas, seus instrumentos, suas ferramentas, seu financiamento. Quem é que vai garantir o financiamento? Né? O Estado tem que garantir o financiamento, porque é ele que tem a outorga, inclusive econômica, da sociedade, tá? Para poder funcionar essa educação necessária à reprodução da sociedade. Estou falando aqui na perspectiva do Durkheim, né? E, claro, outros autores vão dizer, mas a educação, mesmo a formal, ela pode também ser uma educação para a mudança social. E, nesse sentido, o próprio Durkheim tem alguns, como se diz, algumas insinuações que remetem para isso também, tá? Que eu acabei de ler aqui para vocês um pouco antes, né? Então não é propriamente o Estado, ele tem que garantir o funcionamento das instituições, tá? Quer dizer, há um debate, quer dizer, sobre, bom, tá, mas o funcionamento é ancorado em normas, né? As normas também têm um sistema jurídico que baliza, não é, a orientação, né, e o teor dessa educação. Tá? Então, por isso que muitas vezes a disputa pelo sentido da educação tem a ver também com uma disputa legislativa. Como é que eu vou, que nós, agora nós estamos aí debatendo o novo PNE, o Plano Nacional de Educação, que traz avanços no texto do MEC, que o MEC encaminhou para o Congresso, inclusive diferenças em relação ao que foi discutido na Conferência Nacional de Educação, ano passado, no CONAI, traz retrocessos e traz avanços, tá? Traz as duas coisas. Mas vejam bem, então é uma discussão para uma norma que vai balizar as metas da educação para os próximos 10 anos, até 2035. Tá? Então, quer dizer, tem um debate sobre, não é, o sentido, o que nós vamos almejar em termos de educação. Não é pouca coisa, é muito sério. E essa década que está finando agora, 2024, né, avançamos em algumas questões, outras nós não avançamos nada. Vou dar um exemplo aqui de retrocesso, coisas que não avançou, e nem na proposta do MEC atual, tá? As questões de educação antirracista, as questões de gênero, não estão no texto. Tá? Foram apontadas pela sociedade civil, pelas entidades, enfim, que participaram do CONAI, mas o MEC não o colocou. Tá? Isso vai ser outro debate depois no Congresso. Né? Quer dizer, gente, as questões de gênero, do machismo, patriarcalismo, discriminação, preconceito, etc.,
A mesma questão do racismo também, né? Bom, como é que não vai estar ali né? O combate ao racismo, quer dizer, uma educação antirracista, quer dizer, não, fica difícil, né? É difícil. Mas então, o Estado, a orientação do Estado, eu diria que está em disputa. Mas não podemos confundir, lembrando Durkheim, o papel do Estado na garantia da educação como um mecanismo que favorece a reprodução da sociedade. A questão é definir que termos se dá essa reprodução e no que ela, quais são os efeitos, né, dos termos colocados. Lembrando o próprio Durkheim, né, não existe sociedade que se reproduza fora da educação. Tá? Mesmo sociedades mais simples, quer dizer, como é que é? O saber consuetudinário, né? Quer dizer, as normas consuetudinárias, ou das comunidades, os adultos. Eu acho, nesse sentido, eu acho que a concepção dele é bem abarcativa, né? Em relação às gerações mais novas, né? Então, isso segue valendo, né? Eu acho que esse é um axioma inatacável, né? Quer dizer, nós não, quer dizer, seja ela a sociedade que for, as gerações mais velhas, não é? Aí agradar o Luan aí, transmitem, né, os valores, princípios, a norma, né, os saberes, enfim, para as gerações que vêm no seu calcanhar, né, que vão chegando, tá? Então, não existe, né, sociedade que se reproduza fora da educação, né? E o Estado, especialmente em sociedades complexas, é um ator importantíssimo aí, né, nessa oferta, né, de uma educação que transcenda a vida cotidiana, tá? E oportunize o acesso a conhecimentos, né, os quais ficariam na ignorância das comunidades se a oferta dessa educação diferenciada dos seus valores e daqueles princípios, normas e saberes que a vida mais próxima no local oportunizam, não fosse essa outra educação, essa educação formal. A gente pode até dizer, não, mas essa escola que está aí a gente não quer. Muito bem, vamos discutir a escola que a gente quer, a escola dos nossos sonhos, né? Aliás, acabei de ler um livro, né, sobre isso. A Escola dos Sonhos. Não sei se vai dar para ver aí. Tá? De dois professores da USP. Gostei de algumas coisas, não gostei de outras. Mas, enfim, então vamos lá, quais são? É a nossa escola, onde ela vai ser, o layout dela vai ser em círculo, onde nós vamos ter espaço para os pais dentro da escola, onde nós não vamos ter mais salas, e sim salões, 50 alunos, e nesse salão, 10 professores dentro, onde os alunos não sentam mais individualmente, um atrás do outro, mas sentam em grupo, onde nesse mesmo salão vai ter uma biblioteca, vai ter um conjunto de computadores para os alunos fuçar, mexer, vai ter internet, vai ter nas 4 paredes lousa digital, quadro digital. Como é que vai ser na escola dos nossos sonhos? Entende? Nessa escola, o currículo, não é, o ponto de partida para a discussão curricular é a realidade vivida pelas comunidades, né? E o saldo, não é, os alunos vão ser avaliados, né, e considerados menos pelos saberes que dominam e mais pelas propostas inovadoras que apresentam para solucionar os problemas concretos, as questões concretas da vida cotidiana dessas comunidades. A gente pode pensar. São outros critérios de avaliação, aliás, né? Tem quais são as escolas dos nossos sonhos. Mas essa questão do Estado, ela é fundamental, né? Porque alguém tem que manter. Quem mantém? Né? Quer dizer, o Estado tem que manter. Porque, em outras palavras, a sociedade, né? E aqui eu não vou nem entrar na concepção alargada do Gramsci, tá? De Estado, tá?
Só vou ficar um pouco com essa ideia. Desculpe, Cláudia. Sei se compliquei ou se facilitei, ou se ajudei. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver o que temos aqui. Assegurar a formação social plena, socialização secundária, manutenção dos valores liberais, preparo para o trabalho, não é? Enfim, se a gente considerar a sociedade capitalista, né? E a questão da solidariedade orgânica, integração das gerações mais novas na sociedade, principalmente que diz respeito aos seus aspectos morais, ao mesmo tempo que proporciona ferramentas para a transformação social. Uhum. Ainda que ele não fale sobre isso propriamente dito, tá? Formar na sociedade atual qual a função da escola. Formar, né? Mesmo isso, né? Mas esse conceito de formação que está em disputa, né? O currículo das escolas é um objeto de disputa, tá? Bom, falei demais, gente. E aí, pessoal? Deu para ter uma ideia do Durkheim, de como é que ele propõe, né? Eu sugiro, a gente já passou do horário combinado, mas eu queria sugerir para vocês, quem ainda não leu o texto, leia, tá? Que vale a pena ler. Vocês vão encontrar muito da teoria, de questões da teoria do Durkheim nesses excertos, nesse texto sobre educação, tá? Ele que vai vir a falecer, o Durkheim faleceu em 17, né? E, enfim, foi sobrinho dele que morreu na guerra, não foi? Na primeira? Eu não lembro, acho que foi. E então acho que vale a pena ler, se inteirar um pouco. Eles influenciaram, né, alguns autores aqui no Brasil, Fernando de Azevedo, o próprio Anísio Teixeira, né? Ainda que o Anísio ele tivesse mais inclinação para o Weber, tá? Mas eu acho que ainda a gente vê muito fortemente, né, essa ideia própria e algumas categorias próprias ao pensamento do Durkheim, né? Quer dizer, a ideia da disciplina, de muitos valores, né, e tal. E eu acho que, em grande medida, tem muitas questões que orientam, que balizam, né, a nossa sociedade e que são dignas de nota e que tem que, sim, se perpetuar, né, sob pena da própria vida em sociedade. Aqui vamos trazer um tema que a gente conversava no início da aula, né, com o Luan aqui, com a Cláudia também, essa ideia da coesão social, né, da integração social. Como é que tu garante isso? Né? Como é que tu... Quer dizer, se tu não trabalhar para inculcar, vou dar a expressão do Durkheim, inculcar na cabeça das crianças o valor da democracia, da participação, do respeito ao outro, tão caro, na possibilidade de cada qual exercer a sua individualidade, sem a expectativa de ser punida ou repreendida ou discriminada por isso, né? São questões, são valores, são princípios que, em meu juízo, nós temos que fazer com que as crianças sejam educadas nesses valores, esses princípios. E nisso, Durkheim concordaria, tá? Eu acho que, bom, imagino, né? Mas na perspectiva, eu acho que são coisas, enfim. Tem outras que não, né? Que nós não podemos aceitar e temos que rechaçar, né? Porque se nós não fizermos isso, as crianças que estão chegando aí, em função mesmo dessa ou daquela educação no núcleo familiar, tornarão a vida em sociedade impossível. Tá? Uma sociedade, quer dizer, se a intolerância, né, se a não aceitação do diferente, se a recusa da riqueza própria da vida na diversidade, se todas essas questões
alcançarem a consciência coletiva e forem e ganharem o conjunto das representações sociais, que vida seria essa possível? Basicamente, seria aquela que orienta a lei do mais forte, né? Entende? Então, a educação, eu diria que ela tem que encontrar, né, eu acho que um equilíbrio nessa questão de reproduzir determinadas... Vamos pegar o caso da França, né? A eleição de ontem. Então, as sociedades, né, eu não sou especialista, né, no sistema francês e na realidade francesa, mas a ideia é que passe, bom, que a sociedade se organizou e se atentou, olha, para que esses princípios, a grande maioria da sociedade, pelo menos, 70%, olha, nós não queremos isso, nós queremos reproduzir esta ideia de sociedade. E aí essa perspectiva que vai orientar, grosso modo, o teor, o alcance das políticas públicas, que vão ser implementadas a partir do Estado. Dá para entender? Então é esse jogo de reprodução. Tá? É o jogo de reprodução da sociedade. Como é que isso se dá? Bom, gente, vamos ficando por aqui. O que vocês acham? Pode ser, prof. É? Eu sei que 1h30, 2, né, a gente não consegue aprofundar muito, né, enfim, tal, né, mas também eu acho que é o nosso limite, né, nesse modelo aqui, nesse padrão, tá? Então tá, gente, queria mais uma vez agradecer vocês, tá, pela participação, envolvimento aqui. Hoje acho que a Júlia não esteve conosco, não sei quem mais não esteve, a Júlia que está na Itália, né, você sabe, né? Tá. E eu vou, aqui assumo o compromisso de atualizar lá no Moodle, o que tem que atualizar, tá? E sigo à disposição de vocês sempre, tá? Qualquer questão que vocês queiram, pode me chamar no WhatsApp privado ali também, fiquem bem à vontade, tá bom? Gente, desejar uma ótima semana e dizer que na semana que vem a gente vai fazer um retorno aí, gostaria de contar com a presença de todos e de todas, e a gente vai fazer um comes, a gente combina aí na semana, né, e tal, levar alguma coisa para a gente poder se aquecer lá na noite, tá? E mais uma vez, vou pedir para... Eu vou tentar ajustar as questões no Moodle e ver se vocês ainda, para vocês poderem ir fazendo essa, aquela atividade. Aliás, não, primeiro esperem eu atualizar ali, o que vai ficar, o que não vai ficar, tá? Depois a gente vê, então, tá bom? Lembra de Oi, maneirar nas fala. atividades, professor, por favor. Tá Ajuda bom, muito. vou